boa tarde. Eu queria inicialmente agradecer ao convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, difundindo um pouquinho mais do conhecimento. Na realidade, eu busco mais uma troca de conhecimento e uma ajuda mútua do que efetivamente uma palestra, efetivamente uma exposição. Então, eu estou à disposição. Meu nome é Carla Caspar, eu sou anestesiologista e eu tenho uma especialização em dor. E eu fiz minha formação toda na USP Ribeirão, eu até agradeço a presença, tem uma colega, Alessandra, de Ribeirão Preto agora, deve ter outros, mas é quem aparece na minha tela agora. E a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem da dor e como a gente lida com esses pacientes de dor crônica e qual o perfil desses pacientes, sobretudo sob uma visão de atenção primária à saúde. Lembrando que como é uma exposição bem ampla do ponto de vista de atenção primária, a gente abrange a interdisciplinaridade, ou seja, vários profissionais que atuam nesse campo de ação. Então, a gente fala um pouco para médicos, para farmacêuticos, para auxiliares, para técnicos, para agentes de saúde e toda a equipe de atenção primária da saúde. Mas estamos à disposição para qualquer pergunta específica dos colegas médicos ou de qualquer equipe que a gente possa ajudar. Inicialmente, um pouquinho de dor para vocês. A dor, primeiramente, foi descrita antes de Cristo, como a primeira descrição da dor ainda na obra de Odisseia. Lembrando que a dor é uma disciplina, ou é uma ciência médica muito recente, considerada, inclusive. A primeira vez que falaram da dor como cérebro, centro da dor, foi em 1543, foi Versalhes. Depois disso, vieram várias teorias um pouco conflitantes. Descartes, já em 1650, começou a entender ou imaginar que a dor teria uma sensibilidade periférica ou uma nocicepção periférica. Logo depois, a gente teve alguns outros pesquisadores de dor importantes, e dentre eles, em 1965, Melzack e Wall, um amigo, começaram a pensar na teoria do portão, que hoje, dentro da terapia da dor, que a gente chama da algologia, que é o estudo da dor, é uma teoria bastante estudada e difundida como sendo uma teoria de sensibilização central, quer dizer, percepção central pelo cérebro da dor. E o próprio Melzack, em 1989, já perto dos anos 90, constituiu como uma teoria mais fidedigna em relação à sensibilização álgica, ou seja, sensibilização da dor, a teoria da neuromatrix, que eu vou falar um pouquinho para frente para vocês. Isso é um pouco, de uma forma geral, a história do estudo da dor, e a gente tem hoje o conhecimento do contraste de dois modelos principais. A gente tem o modelo cartesiano e o de neuromatriz ou neuromatrix, como alguns preferem falar. O modelo cartesiano, em relação ao conhecimento da sensibilização da dor, quer dizer, conhecimento de sentir a dor, é aquele que a gente entende que a dor origina na parte periférica e tem uma aferência, quer dizer, tem uma sensibilização e se sente no cérebro. Então, é quando a gente queima a mão ou quando a gente prende a mão numa porta e a partir lá da parte periférica da mão onde foi acometida, ela tem toda a transmissão até o cérebro da dor. Esse, principalmente, é o modelo cartesiano da dor. Já o modelo neuromatrix, ele tem um entendimento um pouco mais complexo em relação a isso. Efetivamente, a dor tem a nocicepção, ou seja, a percepção, que começa a sensibilização periférica, só que ela tem uma percepção central, uma percepção no cérebro. E lá, sim, teria uma percepção extremamente complexa, como mostra aqui a foto. Seria algo similar, uma diferença do contraste do modelo cartesiano. O modelo cartesiano seria simples, talvez como um interruptor, e o modelo neuromatrix bem mais complexo. Por quê? Porque no cérebro a gente teria envolvido uma rede de informações, tanto sensoriais como cognitivas e motoras. E além disso tudo, incorpora o sistema límbico, que é o sistema de emoção no sentimento da dor, no processamento da dor. Então, o modelo neuromatrix acredita que, claro, a gente tem a sensibilização periférica, tem a percepção da dor, a sensibilização do local, da nossa percepção periférica, mas a percepção é central, seria no cérebro.
Em 1986, a IASP define dor como uma experiência sensorial emocional desagradável associada a lesões reais ou não, até potenciais. Essa descrição se torna um pouco complexa quando a gente tenta entendê-la e quando a gente lê mais de uma vez tentando entender, e eu concordo com vocês que ela fica um pouco vaga, mas talvez quem entenda de dor ou quem consegue começar a pensar, e a gente vai discutir aqui um pouquinho mais sobre dor, você com essa descrição, você consegue perceber quais são, por que existem diferentes sensibilizações à dor. Por que pessoas sentem dor de formas diferentes? É claro que uma dor aguda é muito fácil e prática, como essa primeira figura, que a maioria das pessoas sentiria essa dor. E só que essa descrição em relação à experiência, se essa experiência é sensorial, desagradável ou não, explica algumas outras coisas, como a foto da direita, em relação à sensibilização da dor. Algumas pessoas conseguem ver na dor, inclusive, prazeres. E por isso que eu tento falar que essa descrição, ok, ela seja complexa, mas ela tende a ser mais fidedigna em relação à definição de dor. Lembrar também que a gente tem uma dor na alma. E essa figura é muito forte, porque parece que ela descreve para a gente a dor dessa pessoa. Então, o que eu estava explicando nada mais é do que a diferença entre sensação e percepção. A sensação é efetivamente o que acontece com o paciente. É quebrou uma perna, tem uma dor por algum motivo. É o processo que o estímulo externo gera a dor. Já a percepção é a interpretação própria, a interpretação daquele paciente em relação à dor, em relação à sensação que ocorreu. Ou seja, é a compreensão de cada indivíduo do significado dessa sensação, do que foi o estímulo, no caso. E lembrando que o processamento, quando acontece a dor no paciente, tanto a aguda quanto a crônica, esse processamento da dor, nível central, quer dizer, lá no cérebro, ocorre em vários lugares. E agora eu vou dar só um exemplo para vocês, que vários desses lugares, que são esses marcados em amarelo, são nos mesmos lugares que a gente processa dor e também emoção. Talvez vocês comecem a lembrar de alguns pacientes ou de alguns familiares, amigos que têm dor crônica e que, portanto, vocês vão caracterizá-los mais para frente, como a gente vai falar na sala, nessa aula, de um perfil similar, ou seja, um perfil emocional similar que a gente vai falar adiante. Já em 2016, aquela descrição que eu falei da IASP de 86 foi reformulada. E aí ela falou que a dor é uma experiência angustiante associada a uma lesão tecidual ou potencial, como da outra falava, com componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais. Por que essa descrição tentou ser um pouco mais fidedigna em relação à descrição da dor? Porque ela já envolve o conceito de dor total. Esse conceito foi desenvolvido por Saunders, que é uma paliativista, e inicialmente foi desenvolvido para pacientes oncológicos, pacientes terminais. Mas hoje a gente extrapolou o conceito de dor total para os conceitos de paciente de dor crônica, sobretudo, de uma forma geral, porque hoje entende-se o paciente com dor crônica com o paciente com uma síndrome de dor crônica que a gente vai discutir um pouquinho a respeito. Então, lembrar que o componente de dor total, a gente tem, claro, a parte de dor física, mas a gente tem uma parte de dor social, um comprometimento espiritual e emocional. E conforme todas essas partes se pesam na balança, é como o paciente se expressa e se comporta em relação à presença dessa dor. Mas, de uma forma mais clara, a nossa excepção quer dizer a sensibilização da dor é o que houve. E assim, cada paciente tem uma emissão da dor, tem uma sensibilização própria. Tem o tanto de dor que ele sente. A partir daí, ele emite um sofrimento que é completamente peculiar para cada um, e a partir daí, o comportamento doloroso dele, que são mais embutados, outros pacientes são mais agressivos, e esse comportamento doloroso já é como ele lida para com o meio diante daquela condição álgica que ele tem. Isso é muito individual de cada um. Por isso que a gente vê muitos pacientes que vocês acham, às vezes, na unidade básica, e a gente vê isso no atendimento terciário, muitos pacientes que têm uma pequena dor fazem uma grande emissão de aferência, eles expressam muito aquela dor.
Por outro lado, a gente tem vários pacientes com uma dor séria, uma dor grave, ocasionalmente uma dor terminal, de um câncer terminal, e esse paciente se esconde atrás de uma máscara, ocasionalmente nem querendo demonstrar para a família que ele sente aquela dor, para diminuir até a dor dos familiares naquele momento tão difícil de possível perda precoce daquele ente querido, daquele parente. Então, a gente tem que tentar entender nas entrelinhas e ajudar os pacientes da melhor forma possível e com o que cada um precisa, dentro da realidade de cada um, entendendo que a percepção da dor e a sensibilização da dor é muito peculiar de cada paciente, ou de cada pessoa, do seu convívio. Lembrando o paciente que tem dor crônica, esse paciente tem comprometimentos diversos de seus atividades diárias. A dor crônica é inevitável. Ela interfere no sono, ela interfere no convívio social, ela interfere na habilidade de pensar. É muito comum o paciente, ontem eu ouvi isso, o paciente fala, doutor, eu tenho dificuldade agora de concatenar ideias simples. Porque a persistência, a presença constante de uma dor crônica interfere isso no paciente também. Ela gera estados de fadiga, o paciente se sente fadigado, cansado, desesperançoso, diminui o apetite muitas vezes. Isso tudo a dor crônica gera essa síndrome de sensibilização, uma síndrome de dor crônica completamente multiparamétrica. Então, a gente não tem só na parte da biomedicina ou na medicina a causa e as consequências da dor crônica. A gente tem toda, claro, a fisiopatologia da dor, mas tem uma história do paciente, não só da dor, mas uma história prévia dele, experiências dolorosas, um contexto social. Esse paciente teve uma história prévia, a irmã faleceu com a mesma dor ou com a mesma doença, ou um outro tio ficou cadeirante com esse mesmo problema que ele está tendo ou não, ou similar, isso tudo corrobora para como esse paciente vai emitir essa sensibilização e esse comportamento doloroso. Claro, tem a parte psicológica, que é muito importante, e os fatores cognitivos que corroboram com todo esse contexto da dor. É comum, os pacientes entram num ciclo vicioso, um ciclo super difícil de tirar. Os pacientes referem muita preocupação com a saúde, preocupa com o emprego, é frequente a quantidade de atestado, ocasionalmente perdem o emprego, isso é extremamente frequente. Nos tempos atuais tem se ocorrido muito desligamento ou demissões por conta de atestados frequentes ou pacientes incapazes. Então, o paciente tem maior índice de desemprego, falta de emprego, visitas frequentíssimas a hospitais e consultórios. Ele tem uma preocupação financeira inerente ao problema, preocupação com medicações e entre esse ciclo vicioso, o paciente não dorme bem, ele fica desesperançoso, não colaborador com o tratamento, a dor aumenta e vem a ansiedade e tem todo o contexto social, porque você tumultua e você envolve toda uma família. Então, a família de um paciente, principalmente de dor crônica, é uma família sofrida como paciente, porque convive com todo esse ciclo que eu tenho falado de outros comprometimentos da vida social e da qualidade de vida, que não só o que o paciente sente. Tem vários trabalhos que falam isso que eu acabei de expor. Eu vou mostrar somente um, assim, nesse trabalho aqui de 2001, até 70% dos pacientes com dor crônica referiram dificuldade para dormir. E esse trabalho fala que quase 40% deles e 30% dos pacientes com dor também tinham depressão e ansiedade, respectivamente. A gente sabe que esses índices, esse trabalho é muito modesto em relação a esses índices. Temos índices de trabalhos mais recentes muito maiores, que falam de 70% a 75% dos pacientes com dor crônica apresentam depressão e ansiedade. A gente tem um trabalho em desenvolvimento na Universidade Federal do Espírito Santo, que a gente tem esses índices, está quase sendo publicado, e a gente tem esses índices nessa faixa, de 65% a 70% dos pacientes com dor crônica, no nosso caso, dor crônica musculoesquelética, eles tinham diagnóstico psiquiátrico de ou depressão ou ansiedade. Então, isso é um índice muito grande, demonstra um comprometimento interdisciplinar muito grave e, claro, com um comprometimento de qualidade de vida muito, muito amplo também. Nesse trabalho ainda demonstra o paciente de dor crônica com dificuldade de concentração, sonolência diurna, uma falta de energia, uma falta de esperança para com a vida, fora falta de vontade de ir a eventos sociais, não tem vontade de sair de casa.
E por que acontece isso? A dor persistente, quer dizer, o paciente que tem uma dor aguda e ela se torna persistente e a seguir dor crônica, ela acontece uma reorganização neuroanatômica real cerebral, não só neurológica, quanto de hormônios e neurohormônios endócrinos. Por quê? Além dessas reorganizações neuroanatômicas, a gente tem alterações genéticas da medula espinhal, aferência corno posterior da medula, que altera a resposta neural à nocicepção, ocorre essa morte de neurônios inibitórios de nível de medula espinhal e uma reorganização neuroanatômica do encéfalo. Isso tudo gera dor crônica. Isso tudo são formas de cronificação da dor conhecidas hoje. Então, sabe-se que dentro das formas de cronificação da dor, a gente tem uma desinibição central, uma plasticidade neuronal, uma inflamação periférica ou central persistente, com uma síndrome de sensibilização central e, claro, isso dá uma potencialização a longo prazo. Estudos já são bem estudados na terapia da dor e é o que corrobora, estudos que corroboram essas alterações neuroanatômicas que ocorrem no paciente com dor crônica. Eu sei, o paciente de dor crônica, talvez principalmente o de atenção primária, é um paciente poliqueixoso, mas entenda, tudo que o contexto de comprometimento que ele tem é o que gera esse paciente a ficar assim. A gente tem que ter bastante paciência e tentar ajudá-lo da melhor forma possível. Entendo que tem alguns ganhos secundários e a gente precisa lidar com isso, mas acreditem, a gente subtrata a dor. De uma forma geral, a gente tende a não acreditar ou a minimizar o sentimento álgico ou o sentimento de dor do outro, ou do paciente, ou do nosso familiar. Então, a gente tem que entender que é um perfil do paciente e que ele tem uma demanda específica. O paciente com dor crônica, ele tem uma demanda específica. Qual demanda? É uma demanda que a gente chama multidisciplinar e, de preferência, interdisciplinar, e já eu falo a diferença para vocês. Multidisciplinar por quê? Esse paciente com dor crônica, claro, ele tem que ter uma avaliação, um diagnóstico. E, muito frequentemente, a orientação do especialista, ou da causa da dor dele, ou ocasionalmente, quando é uma coisa mais séria, um especialista em dor. Ele precisa de suporte psicológico? Claro, sempre. Exercício físico é mandatório dentro do controle da dor crônica. Dentro das possibilidades, respeitando as limitações do paciente, mas exercício físico é mandatório. Manter-se ativo previne muito a dor crônica e ajuda um controle da dor muito importante. Claro, ele tem que adaptar o estilo de vida dele. Não dá para a gente continuar com uma dor crônica, mantendo um sobrepeso, dependendo da causa da dor, se esse sobrepeso continua alimentando essa dor. Fisioterapia é muito importante na maioria dos casos, principalmente na fase inicial de reabilitação, e a partir daí a gente desenvolve esse paciente para seguir um plano de exercício físico, um projeto de academia, o que ele tiver disposto e possível de fazer, e ocasionalmente a gente precisa lançar mão de procedimentos intervencionistas, uso de medicações, claro, e esse ciclo eu falo que ele é sempre. Porque a gente sempre precisa estar reavaliando o diagnóstico, reavaliando as indicações de terapia, reavaliando as medicações, dentre outros. Os princípios do tratamento da dor, principalmente a gente busca melhorar a função. Não é só tirar a dor, deixar o paciente sem dor de cama, sedado. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o paciente resgate sua qualidade de vida. Eu não quero tirar a dor do paciente e deixar ele em cima de uma cama sem conseguir fazer nada. Quero que ele tenha prazer em passeando com o neto, eu quero que ele volte a fazer suas atividades diárias, volte ao seu trabalho. Então a gente busca melhorar a função com controle da dor. Tem um princípio da gente sempre começa com doses menores na dor crônica e vai fazendo um aumento lento e gradual. Porque o limite da dose ser ótima para evoluir para umas efeitos colaterais, às vezes é muito tênue. Então, a gente precisa ir com essas doses pequenas e ir evoluindo conforme necessidade do paciente. Estabelecer rodízio de medicações é muito frequente. Às vezes, a gente tem um paciente na atenção terciária e, ocasionalmente, a gente vai, faz uma medicação, ele fica bem por um tempo, depois não fica, a gente precisa mudar. Ocasionalmente, a atenção primária, nossa, mas por que já mudou o remédio? Estava bem com aquele. Porque a gente precisa fazer rodízio de medicações por uma upregulation ou downregulation de receptores conforme o momento de tratamento daquele caso. É comum e é
indicado revisar frequentemente as medicações e as doses desses pacientes e utilizar o menor número possível de fármaco ou de drogas e o maior número possível de outras terapias de reabilitação. É isso que a gente busca para o paciente, reabilitá-lo. Lembrar que o tratamento da dor, principalmente a dor crônica, ele tem que ser individual e multidisciplinar. Não tem como a gente tratar a dor crônica só com médico e só com remédio. Isso não existe. Dor crônica é sempre multidisciplinar e interdisciplinar. A diferença dessa é muito simples. Multidisciplinar é quando a gente atende um paciente e encaminha ele para fazer tudo o que ele precisa. Psicoterapia, reabilitação, fisioterapia. Interdisciplinar é quando você tem o contato dentro do mesmo local ou verbal com todos esses outros profissionais, de tal forma que você ajude o paciente nessa interface com os outros profissionais. Exercício físico, está provado que ele é imprescindível no controle da dor, imprescindível para manter o paciente ativo, para manter o paciente em reabilitação e resgatar a qualidade de vida do paciente. Os pacientes com dor crônica que começaram a fazer exercício físico, respeitando suas limitações e evoluíram gradualmente, esses pacientes tiveram scores de qualidade de vida muito melhores quando reavalidados posteriormente. Então, o exercício físico é imprescindível. Programas de exercício físico na atenção básica, se vocês dispõem na unidade de saúde de vocês, é muito importante, eu diria mais importante até do que o atendimento médico. Se tiver como desenvolver essa área, é muito importante que esse exercício físico seja feito perto da casa do paciente, com uma regularidade, 2, 3 vezes na semana, supervisionado por um profissional capacitado, isso tudo é muito importante. Além disso, hoje em dia tem se estudado muito, além da fisioterapia, que a gente já conhece há muito tempo, uma coisa que a gente chama de mindfulness. São técnicas de relaxamento, técnicas de meditação, meditações diferentes técnicas, que hoje já está provado que ajudam muito no controle da dor crônica. E claro, a acupuntura é uma medicina muito antiga, que tem pacientes que têm excelentes respostas, quando indicado. Alimentação saudável, cada dia sabe-se um pouco mais sobre ela e cada dia consegue associar diversos tipos de dor crônica, principalmente dor difusa, a determinados tipos de alimentação. Então, sempre a gente tem que lembrar disso, não só para tentar fazer um diagnóstico, quanto o próprio paciente te referir, doutora, quando eu como isso ou isso, eu sinto que minhas dores pioram. Isso acontece. Então, na abordagem do paciente com dor, principalmente a dor crônica, lembrar que a alimentação tem um papel importante. Vitaminas também. Já é muito estudada a vitamina B12, em doses otimizadas para o melhor controle do paciente com dor crônica, e outras vitaminas, como vitamina D e C, também no controle de uma inflamação generalizada, uma inflamação sistêmica, também possivelmente causadora de determinados tipos de dor difusa, não todas. Psicoterapia é extremamente importante, os pacientes com dor crônica precisam ter um acompanhamento psicológico, eles melhoram muito com isso, não porque eles ficam psiquiátricos, muitos pacientes me perguntam isso, não, porque os pacientes com dor crônica, com todo esse comprometimento de vida, eles, com a ajuda de um psicoterapeuta, eles colocam isso em linha e eles conseguem alinhar essas diversas vertentes que têm atrapalhado a qualidade de vida e o bem-estar daquele paciente. Algumas novidades em medicações, a gente tem não só as medicações que a gente usa para dor, como a gente tem umas medicações que antigamente foram desenvolvidas para outros tipos de dor crônica ou outros tipos de doença, e hoje acredita-se e sabe-se que elas têm uma melhor atuação em dor crônica, por exemplo. Então, não são só medicações novas que têm entrando no mercado, só novas formulações, às vezes a gente tem hoje em dia adesivos, PETs, medicações sublinguais, dispersíveis, mas não só isso. A gente tem várias medicações antigas que já sabia-se que era importante e utilizava para outras doenças e hoje sabe-se que elas têm uma função maior até na dor crônica. Como um atendimento mais terciário, o nosso controle de dor para casos mais específicos e para casos mais selecionados com uma refratariedade mais grave, a gente tem intervenções que podem variar entre bloqueios, intervenções com bombas de infusão, outros tipos de intervenção como radiofrequência e até eletrodos implantáveis em casos mais específicos. Lembrar
que a gente pode levar como um conhecimento que a dor crônica, principalmente, ela se torna uma doença por si. Ela não é só um sintoma de uma doença prévia que o paciente tem. Ela se torna uma doença por si só. Ela gera outras características, ela gera outros comprometimentos pela presença dela exclusivamente. E isso é o que gera essa síndrome de dor crônica com toda essa caracterização plural, plurificada desse paciente com dor crônica. E no paciente de dor crônica é muito comum a gente ter uma polifarmácia, são pacientes que tomam diversas medicações, que tem que ser feita, claro, por especialistas e de uma forma racional. Ela é frequentemente necessária, mas ela tem que ser feita racionalmente. Os objetivos do tratamento com dor crônica, então, do paciente com dor é buscar uma eficácia, uma segurança e uma tolerabilidade. Por isso que às vezes a gente usa um pouco maior número de medicações numa dose menor, tentando reduzir o número de efeito colateral. E a gente tenta fazer uma redução da dor basal e principalmente uma redução das exacerbações, dos dias de crise do paciente com dor. E claro, a gente quer recuperar a função, recuperar a qualidade de vida e prazer daquele paciente de viver. Isso que foi o objetivo que a gente tem para discutir. Eu estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa a perguntar. Muito obrigada.